Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje pela manhã, eu fazendo Pilates, uma pessoa do meu grupo começou a se queixar de que ela tem bruxismo, trava a mandíbula durante o dia e que ela está usando placa, partiu o dente, fazendo essas queixas, e logo a seguir ela faz uma observação. Não sei como eu estou fazendo essas coisas todas comigo. O que diabo eu estou fazendo comigo? Estou partindo meus dentes todos. Isso me deu uma ideia de nós conversarmos aqui. Por várias vezes eu tenho falado, por muitas vezes eu tenho falado aqui a respeito do preconceito das pessoas sobre a psiquiatria, o transtorno psiquiátrico, o paciente psiquiátrico e o remédio psiquiátrico, sobre tudo. Hoje eu vou tocar num outro tipo de preconceito, chamando a atenção de uma coisa que pode parecer óbvia, mas é importante nós ressaltarmos. Quando nós falamos do preconceito, nós estamos falando dos outros sobre o nós, o psiquiatra, sobre nós, nossa psiquiatria, sobre os pacientes, os outros sobre nós. Hoje eu quero falar sobre o inverso disso, considerando que nós somos o outro do outro. Se vocês pararam para prestar atenção, nós sempre nos queixamos da outra pessoa. Mas nós somos para o outro dele. O que significa que se nós pertencemos à nossa cultura, nós somos expostos todos aos conceitos e aos preconceitos. A diferença entre conceito e preconceito é que o conceito tem uma definição dele. O conceito de poltrona para todas as pessoas é diferente do conceito de cadeira. Não só as palavras são diferentes, o conceito é diferente. Cadeira não tem braço, poltrona tem. Cadeira é diferente de banco, o conceito de cadeira é diferente do conceito de banco, porque banco não tem espaldar. Cadeira tem espaldar, por isso não é banco. Cadeira não tem braço, por isso não é poltrona. Isso é conceito. Preconceito é o que antecede ao raciocínio lógico. É uma crença, é uma afirmação que não é submetida à lógica. É um preconceito, anterior ao conceito. É uma certeza sem que tenha base para que tal aconteça. Então, como nós nos queixamos frequentemente, e eu aqui estou sempre falando, e segundo um conhecido meu, diz que eu sou, de vez em quando eu expresso minha indignação, e é verdade, a respeito desse preconceito sobre nós, hoje eu quero falar do nosso autopreconceito. Ou seja, do paciente psiquiátrico, com o preconceito que ele tem em relação a si. E eu parto dessa história que essa pessoa, colega minha de Pilates, se referiu. Além dela ter bruxismo, que é um transtorno de sono, além dela ter essa tensão mandibular durante o dia, ela agrega a isso uma observação que é de autocrítica, de uma grande crítica sobre si. O que é que eu estou fazendo comigo que eu estou destruindo meus dentes? Ou seja, ela se autoculpabiliza. Além da queda, vem o coice. Além de ela estar sofrendo do desgaste mandibular dentário e da dor, ela ainda agrega a culpa ao sintoma dela. Se nós transferirmos outro para a psiquiatria, nós vamos ver que durante todos esses 3 anos que eu estou aqui, eu tenho sempre acentuado de que para que o preconceito em relação aos diagnósticos psiquiátricos sejam pelo menos um pouco mais clarificados, que se tornem conceitos, deixando de ser preconceitos. Agora eu vou falar ao contrário. Quando o diagnóstico psiquiátrico para o paciente se torna libertador. Por que libertador? Vamos considerar 2 condições. Uma que eu sou muito afeito e outra nem tanto. São 2 transtornos do desenvolvimento. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno do espectro autista. Todos 2 são transtornos do desenvolvimento. Muitas vezes nós vemos pessoas adultas procurando psiquiatra para saber se elas são autistas.
A pergunta aparentemente racional é o que interessa a essa altura do campeonato se a pessoa já está com a vida arrumada? TDAH, a mesma coisa. Há muitas pessoas que procuram, já sendo adultos, eu sou psiquiatra de adulto, para esclarecer se elas têm ou não têm TDAH. E na medida em que nós esclarecemos esse diagnóstico para a pessoa, por que se transforma em algo libertador? E eu já escutei isso muito de paciente. Porque aquilo que ele via, como essa colega minha do Pilates de manhã, como culpa dele, no caso do TDAH, o desatento, ser lerdo, que são as coisas que se agregam à história do TDAH. Ser lerdo, não perder a cabeça porque está presa no pescoço, se esforça muito, mas não consegue as coisas, é fogo de palha, cada hora tem um interesse em alguma coisa, ou é inquieto, ou é impulsivo, ou mal tem paciência de esperar uma pessoa completar uma pergunta e ele já está respondendo, ou não para num lugar. O adulto, tendo TDAH vem desde a infância, ele vai agregando, além das dificuldades que o TDAH traz para a pessoa, ele começa a agregar essa autoculpabilização, como se ele não fosse igual às outras pessoas, como se ele fosse um elogio recebido, muitas vezes é sentido como meio fake, eu não sou merecedor, as pessoas não sabem que eu estou enrolando, ou essa sensação de não ser capaz, como culpa da pessoa. Quando vem o diagnóstico, é a mesma coisa, o transtorno do espectro autista, eu escutei há pouco tempo de um paciente, de uma pessoa adulta, ele não era meu paciente, mas ele veio para nós conversarmos sobre isso, que ao ele perceber que ele poderia ser qualificado dentro de um diagnóstico de transtorno do espectro autista mais leve, as dificuldades que ao longo da vida ele se sempre culpabilizou por não ser sociável, por não conseguir sentir no mesmo nível de intensidade as coisas que as outras pessoas sentem, em termos de empatia, ele deixa de ter culpa e começa a compreender como ele funciona. TDAH, a mesma coisa. Ao receber o diagnóstico, em lugar desse diagnóstico ser um diagnóstico estigmatizante, torna-se para ele uma chave que abre uma porta, que até então era fechada. Como é que eu compreendo minha vida? Então essas dificuldades não são culpa minha, em expressão que eu escutei de um paciente diretamente, não é culpa minha. Uma outra situação que frequentemente também o diagnóstico se transforma em libertador é o transtorno bipolar. Principalmente o transtorno bipolar tipo 2, aquele em que a pessoa tem claras fases depressivas e a fase de elevação de humor é mais discreta, passando desapercebido como patológica, mas suficiente para causar problemas comportamentais ou relacionais. Ao saber que existe uma ciclicidade no transtorno dele e que no quadro depressivo não é uma questão de falta de força de vontade, falta de fé, ele não se ajuda, ele não se ama, são as autoculpabilizações ou culpabilizações externas sobre ele, mas que ele assume, que o quadro depressivo se traduz como ele sendo uma pessoa que não está se esforçando o suficiente para melhorar, que é uma frase inclusive do senso comum. Lembrem sempre que senso comum não é bom senso, senso comum é as pessoas, todo mundo, não tem ninguém, todos são assim. É um conhecimento que não é conhecimento, é um preconceito que é espalhado por todos os lugares e que se abate sobre o paciente de transtornos psiquiátricos, já estigmatizando. Mas a própria pessoa se autoestigmatiza na medida em que se considera, além de ter, tal como minha colega de manhã, além de ter a depressão, ainda se culpa por estar deprimido, por ele não estar melhorando. Quando as pessoas dizem a um deprimido, você precisa reagir, e ele não consegue reagir, ele não encara isso como um quadro clínico, como uma piora clínica, ou como um estado clínico. Ele encara como ele não sendo capaz de atender ao pedido do outro.
Então, isso que eu estou me referindo aqui, quadros psiquiátricos no qual o autopreconceito, ou seja, aquela visão de senso comum que está embutida em nós e que faz com que nós olhemos para os nossos problemas psiquiátricos, tal qual o outro nos olha e tal qual eu olho o outro. Mas quando acontece conosco, nós sempre somamos exatamente o que aconteceu com minha colega de Pilates. Além dela sofrer um problema, que é um transtorno de sono, que tem que ser buscado, ela agrega uma culpa. E a culpa leva a atenção. Aí eu brincando com ela, e isso eu vejo sempre com o paciente, eu falei com ela como colega, mas falo isso para o paciente, é como se ele tivesse, eu vou ficar de lado. O paciente fica assim para si. Isso é um desaforo para mim. O que é que eu estou fazendo comigo? Ao fazer isso, o que ela faz para um quadro que é de tensão muscular? Ela piora, porque a raiva é expressa por tensão muscular, tal qual a angústia. Então, o que eu quero me referir aqui é que buscar um psiquiatra para todas as pessoas é sempre uma circunstância desagradável. Ninguém vai agradavelmente a psiquiatra. Tanto que minha primeira pergunta, sempre e sempre, para todo paciente de primeira vez, é como é que ele se sente vindo ao consultório psiquiátrico. Ontem eu atendi uma paciente de primeira vez e ela me disse, eu já fui outro psiquiatra e eu nunca escutei essa pergunta. E porque para mim é importante. Porque ninguém esclarece para si mesmo essa dificuldade de ver o psiquiatra. Então isso é patente, já existe. Mas temos que lembrar que indo ao psiquiatra, muitas vezes o diagnóstico é estigmatizante, ou pelo menos nós temos que lutar contra isso, mas muitas e muitas vezes é como se fosse a chave de abóbada, aquela última pedra que fecha uma cúpula, né? Aquela que se ajusta perfeitamente para compor uma abóbada de uma igreja ou de um lugar qualquer. Muitas vezes o diagnóstico, não só o diagnóstico, não é o nome apenas, mas a compreensão de como funciona isso, ou seja, o que está acontecendo com minha cabeça, vamos dizer assim, falando de uma forma bem simples, que faz com que isso aconteça na minha vida. Não é escolha minha, é indolência minha. O deprimido muitas vezes se vê como indolente, como preguiçoso na fase depressiva. Se culpa porque ele não consegue tirar os pensamentos. Pessoas extremamente religiosas, as ideias depressivas têm um conteúdo em si já de culpabilidade. Se nós agregarmos ainda mais a autoculpabilidade, autoculpabilização nesse sentido, de como é que eu posso estar pensando nessas coisas se eu sou assim. Paciente de toque, em que a essência são ideias que são contrárias ao que a pessoa quer, a grosso modo, são as ideias obsessivas, que a pessoa não consegue tirar da cabeça, e como elas sempre são desarmônicas com a pessoa, se elas sempre são egodistônicas com a pessoa, ou seja, não são vivenciadas de forma harmônica, a pessoa ainda agrega, como é que eu penso uma coisa bárbara dessas sobre minha família, por exemplo. Então, além da queda, vem o coice. Espero que haja sido útil essa reflexão para vocês, que a busca do psiquiatra é sempre uma decisão que não é fácil a pessoa tomar ou ser levada a tomar, mas que na maior parte das circunstâncias, compreender como funciona o que está acontecendo com ele pode e deve ser libertador em relação a essa autoestigmatização, esse autopreconceito, essa sensação de autodesqualificação que não basta os outros terem, que nós agregamos a nós mesmos. Ou, resumindo, além da queda, o coice. Espero que haja sido útil. Tchau.